Pra quem não viu o jogo, eu confesso que se eu não tivesse visto o jogo, assistido o jogo desde o começo, e alguém me contasse que o Corinthians venceu o Mirassol que vem despontando aí como uma equipe surpresa, né? Subiu da segunda divisão e tem se mantido forte, tem sido um exemplo de administração no futebol, e o Corinthians vencer por 3-0 indicaria que o Corinthians dominou a partida, foi muito superior ao Mirassol durante todo o primeiro e segundo tempo, e por isso venceu por goleada. Mas não foi exatamente isso que aconteceu. A gente vai falar um pouco sobre, então já se inscreve no canal, já deixa aqui o like, compartilha esse vídeo pro bando e vamos lá. Bom, vamos lá. Antes que o jogo começasse, eu confesso que eu tava bastante apreensivo, porque o Corinthians não tem tido bom retrospecto na arena, não vem jogando bem, vem de 2 não vitórias, digamos assim, né? Perdeu de uma maneira dolorosa para o Flamengo, depois empatou de uma maneira bastante dolorosa para o Internacional, mesmo no Beira-Rio. Eu tinha um certo receio que essa vitória não viesse também aqui na Arena Corinthians contra o Mirassol. Logo no começo, ali nos primeiros 2 minutos de jogo, o Mirassol começa atacando. Tem mais volume de jogo e isso me fez acreditar que mais uma vez a gente teria um jogo que não gostaríamos, né? Um resultado negativo. Sequências de derrota e empates tendem a ser prejudiciais na reta final. A gente sabe disso, né? Então, se você começa muito mal o campeonato, tropeça de forma consecutiva, provavelmente essa conta vai chegar e chega no final. O primeiro tempo não foi muito movimentado, foi bem tranquilo, na verdade, tirando esses primeiros minutos aí de jogo, né? O Hugo Souza não precisou defender nenhuma vez, graças à falta de pontaria do Mirassol, que jogadas eles criaram. Ali por volta dos 15 minutos mais ou menos, o Yuri Alberto sofre o pênalti. Eu confesso que, mais uma vez, né, o VAR tá aí pra isso e foi uma interpretação do árbitro depois de verificar ali o vídeo. O Reinaldo, ele gira o eixo do Yuri Alberto. O Yuri Alberto tava pronto pra vir com a direita e o Reinaldo puxa o braço direito, faz com que o Yuri Alberto meio que tente encostar na bola com a perna esquerda. Então, enfim, o estádio todo grita o nome do Yuri Alberto. Eu confesso que nesse momento bateu aquele gelinho, acho que todo corintiano sentiu isso, porque o Yuri Alberto vem de uns jogos um pouco conturbados desde que ele voltou de lesão. Eu defendi o Yuri Alberto no primeiro pós-jogo, eu falei que eu não culpava o Yuri Alberto pela derrota pro Flamengo, e eu continuo com essa posição, continuo com essa visão. O Maicon não deixou, e aí eu gostei da atitude do Maicon. Não sei se foi uma atitude do Maicon em si, ou se o Yuri Alberto pediu, ou se já tinha sido conversado isso ali no vestiário. Não sei quem tomou essa atitude, mas como capitão, eu acho que você precisa sim chamar a responsabilidade pra si e ir pra cima, falar, eu bato, pode deixar. E aí ele até falou ali na zona mista, né, depois do primeiro tempo, que neste momento ele achava importante o time todo, de uma certa forma, preservar o Yuri Alberto, que estava passando por aquele momento. Então, achei coerente e justa, bate bem. A gente sabe que o Michael historicamente é um bom jogador, bom batedor de pênalti, ele bate com a canhota, geralmente forte e no canto, e foi o que ele fez. O Walter quase pegou, mas o Michael bateu muito bem ali no canto esquerdo do Walter, muito forte. Bateu na mão do Walter, mas entrou. Corinthians 1-0 ali nos 15 minutos já do primeiro tempo. Eu não falei da escalação, né? Mas, novamente, Dorival repetiu o 4-4-2, né? Colocando ali a linha de 4 atrás com o Tioca. Graças a Deus o Tioca voltou. No meio, mesmo esquema, Ranieri, só que dessa vez não tinha Riane, então era Ranieri, José Martinez, Maicon e o Breno Bidon ali mais avançado. E aí os dois atacantes, o Yuri Alberto e o Guinegão, começaram o primeiro tempo. E o segundo tempo começa, como já era de se esperar, com o Corinthians sendo atacado, né? Logo ali no comecinho eu falei, bom, vamos reassistir a novela contra o Flamengo. O Mirassol simplesmente vai achar um gol, o jogo vai ser cozido durante todo o segundo tempo, e no final o Mirassol acha mais um, 2-1 pro Mirassol. Mais uma vez, vamos terminar o jogo puto ou decepcionado com o Corinthians, mas não foi o que aconteceu. O segundo tempo começa com o ataque deles, e aí o Corinthians tenta dar uma equilibrada ali com alguns contra-ataques. E o Yuri Alberto hoje ele estava sendo muito acionado como pivô. A gente já falou aqui nos outros pós-jogos, você como corintiano sabe, o Yuri Alberto não sabe ser pivô. Ele não tem essa característica, ele não sabe ter jogo de corpo suficiente para dominar a bola e protegê-la, ele não consegue fazer um giro de qualidade para poder se projetar para o gol, ele não é um jogador que consegue fazer a função de pivô. Então, por esse motivo, ele sumiu.
quando tentava, errava. Tudo que tentava, errava. Tá certo que o Breno Bidon, apesar de ter jogado bem, tá? Não encontrava esses passes em profundidade para o Yuri Alberto, então eu até que entendo, mas eu acho que isso tem muito mais da posição do Yuri Alberto no jogo, que eu acho que ele não se posicionava a ponto de receber a bola em profundidade, ele sempre estava de costas pro gol. Aí os jogadores do Corinthians, entendendo e conhecendo o Yuri Alberto, ou não tocavam para ele, ou quando tocavam, a jogada não produzia nenhum efeito, porque, como eu disse, o Yuri Alberto não sabe fazer pivô. E o Yuri Alberto, ele voltou faz 5 jogos. E nem todos eles como titular. Então, eu reafirmo aquilo que eu sempre falei nos outros pós-jogos. Eu não vou culpar o Yuri Alberto por nada até que ele complete pelo menos de 10 a 15 jogos. Então ali eu prefiro que ele tenha uma sequência de jogos de 10 a 15 para ganhar confiança e aí sim eu cobrá-lo como um jogador que precisa fazer gols. Até lá eu não vou fazer isso, porque como eu falei, Yuri Alberto é um jogador que precisa de minutagem e para ele ter minutagem ele precisa de confiança e para ter confiança ele precisa estar com um psicológico bom. E ele não tá nesse momento, e apesar disso, ele ainda meteu gol. E é aí que eu vou chegar. Aos 25 minutos, mais ou menos, do segundo tempo, o Yuri Alberto recebe ali meio que um cruzamento, acho que meio que furado ali pelo Maicon, coloca pro gol de primeira, como um atacante deve fazer. 100º jogo com a camisa do Corinthians, 100 partidas, ele novamente marcou aqui na Arena, é o atual artilheiro da Arena Corinthians, quer você queira ou não. E aí entrou o Memphis, que pouco fez, as poucas vezes que foi acionado, ou tocou de lado, ou acabou finalizando na defesa, né? Em cima do adversário. E aí o jogo foi se desenrolando dessa forma, o Mirassol atacando com péssima pontaria, e o Corinthians tentando administrar o jogo, fazendo alguns contra-ataques pontuais aqui e ali, principalmente pelos laterais. Os laterais do Corinthians não jogaram muito bem hoje, tá? Mas no fim das contas, lá ali no finalzinho, o Yuri Alberto puxa um contra-ataque pro Corinthians, ele tenta até fazer uma jogada por dentro, a bola rebate ali no zagueiro, sobra pra ele de novo, ele toca pro André, o André que entrou no segundo tempo, a gente já vai falar do André, tá? Mas ele dominou a bola, viu o cantinho livre, chutou, ainda resvalou no zagueiro do Mirassol e a bola morreu na rede, tá? Corinthians 3-0, nesse esquema que eu falei, agora você entende por que eu falei que o Corinthians não dominou a partida. Foi um jogo bem chatinho, mas o Corinthians foi eficiente. E é só isso que a gente cobra do Corinthians. Eu confesso que o André, toda vez que entra em poucos minutos e geralmente ali na fogueira. Ou o Corinthians tá precisando segurar um resultado, ou o Corinthians tá precisando fazer um gol. É difícil avaliar o garoto por isso, porque quando ele erra, já tá na fogueira, então é normal errar. E quando ele acerta o básico, porque ele faz o feijão com arroz quando entra. Me parece um jogador muito forte fisicamente. E eu gostaria de vê-lo mais vezes, com mais minutagem. E aí eu peço pro Dorival, por favor, começar a pensar nisso, que a gente precisa desse tipo de jogador para simplesmente segurar a bola ali no setor ofensivo. Jogadores que a gente não tem. O Vitinho, por exemplo. O Vitinho, com certeza, ele dominaria a bola e tentaria achar algum volante que estivesse chegando, né? O Vitinho é o inimigo do jogo. Então foi isso que ele fez. Ele viu o canto livre e meteu a bola ali em colocada e conseguiu fazer o gol. Então, gostei. O jogo é importante. A gente dorme ali na primeira página do Campeonato Brasileiro, da tabela do Campeonato Brasileiro. Deixa aqui o seu comentário, o que você achou da partida. E compartilhe também esse vídeo com todo o bando de louco. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.